E aí, gente, tudo tranquilo? Vamos iniciar aí mais um módulo, então, né? No módulo 8. Nós estamos iniciando com o módulo 8. E já vamos iniciar aí com a palavra-chave. A gente vai distribuindo, né? As palavras-chave no início, no meio, no fim, para que a gente possa ter aí a questão da avaliação. Então, papel e caneta na mão, para que a gente possa aí fazer... falar para vocês a palavra-chave. Então pega aí e anota aí agora, papel e caneta na mão. A nossa sexta palavra-chave, CIPA. CIPA é a nossa próxima palavra-chave. CIPA é a sexta palavra-chave do módulo 08. Fechou, gente? Olha só, vamos lá para o slide agora. Talabarte de posicionamento. Esse é o talabarte que aquele profissional que vai subir numa torre, aquele profissional que vai trabalhar num poste, ele vai fazer a utilização para que possa ficar com as mãos livres e apoiado para executar a função dele. Então esse seria o talabarte de posicionamento. Lembrando que o talabarte de posicionamento ele não pode trabalhar sozinho, né? Eu preciso sempre estar trabalhando com trava-quedas para evitar a queda e o talabarte de posicionamento para o posicionamento. Ou o talabarte Y ou I para evitar a queda e o talabarte de posicionamento para posicionamento. Então o talabarte de posicionamento ele sempre precisa estar em conjunto com o trava-quedas ou o talabarte tipo Y, tipo I, tá certo? Aqui nós temos o talabarte de progressão tipo Y sem ABS, né? Então são para trabalhos desenvolvidos com uma altura menor, locais mais baixos, aonde que nós não temos aí a questão do ABS sendo aberto para que a gente não chegue no nível do solo e mesmo com o ABS tenha queda, mas que a gente não bata no solo. Então esse aí seria talabarte de progressão tipo Y sem ABS. Na sequência nós temos aí o talabarte de progressão tipo Y com ABS, aonde vocês podem ver na primeira imagem de cima. Nós temos ele com corda e ABS, depois nós temos ele com fita e ABS, né? Todos eles com tamanho de 55 milímetros. O de baixo cinza que vocês estão vendo aí, ele é de cinta com ABS com tratamento anti-chama. Depois nós vamos lá em cima, lá embaixo da logo da MG Cinto, lá, ó. Talabarte tipo Y com ABS de 55 tubular, onde tem um elástico que deixa ele um pouquinho mais curto, fica melhor para mobilidade e tudo mais. E logo abaixo nós temos um com fita e ABS com a abertura do MGO, né, da parte superior dele, tendo 110 milímetros de abertura para poder abraçar pontos de ancoragem mais largos, né? Então seria aí esses talabartes que nós vamos fazer a utilização, né? Então lembrando que o talabarte, né, ele precisa ser ancorado, obviamente, né, na ancoragem dorsal ou peitoral, que eu vou explicar na frente para vocês. E aí nós temos o ABS, que ele vai fazer aí a queda, absorver o impacto dessa queda, né? Que eu também vou falar um pouquinho mais sobre o ABS ali na frente, tranquilo? Né? Então, mas para a gente poder fazer uma introdução aí na questão do ABS, o ABS nada mais é do que um dispositivo feito de fita, costurado, aonde quando o trabalhador tem uma queda, ele vai atuar na desaceleração da queda e na redução do impacto desse trabalhador ao final do curso do talabarte, vindo assim diminuir os riscos de ferimento, diminuir aí as lesões por causa da queda em altura, tá? Nós temos os talabartes tipo I, né? Talabartes tipo I com corda, né? Lembrando aí só que o talabarte tipo Y, ele serve para locais que precisam de progressão, aonde eu tenho que progredir para executar o meu trabalho e eu tenho obstáculos. Por quê? Porque a norma fala que em nenhum momento eu posso estar fora do meu ponto de ancoragem. Então se eu tenho um obstáculo a transpassar, eu preciso utilizar o equipamento tipo Y para mim poder tirar um MGO e colocar no ponto de ancoragem e na sequência tirar o segundo.
né, para mim não ficar livre das ancoragens e ficar exposto à queda, né? Já o tipo I, que vocês estão vendo aí, com ABS, sem ABS, né, com costura e com MGO, todos eles são talabarte tipo I para locais que possa fazer a progressão, mas não tenha nenhum obstáculo para transpor, porque ele só tem um ponto de ancoragem. Então não tem como transpor nenhum obstáculo com ele. Aqui os trava-quedas. Eu falei para vocês no outro módulo que eu iria falar um pouquinho sobre a particularidade deles, né? Então basicamente aí os trava-quedas eles são para a corda 12 milímetros ou para a corda 8 milímetros, certo? Todos os trava-quedas eles têm uma indicação através de uma flecha, e essa indicação da flecha é sempre direcionada para cima, tá? Então a indicação da flecha sempre para cima, onde ele vai fazer a retenção da queda caso o trabalhador venha a cair. E uma outra diferença é que nós temos os talabartes para cabo de aço, que é para 8 milímetros, e nós temos os trava-quedas para corda de 12 milímetros. E como vocês estão vendo na imagem, mais uma diferença. Eu tenho trava-quedas feito de corrente, para quando eu tenho ação de intempéries, corrosão que atinja tecidos, área têxtil, ou solda, esmerilhamento, trabalhos a quente, eu vou utilizar um trava-quedas de corrente. E para os outros trabalhos eu posso utilizar um trava-quedas de fita, onde não tem ação corrosiva de tecidos ou trabalhos a quente que possa danificar aí o meu talabarte, certo? Na sequência aí a gente tem um dispositivo chamado trava-quedas retrátil, né? Onde serve muito bem para a gente trabalhar com carga e descarga, né? Para locais onde eu preciso fazer movimentação de pallets com risco de queda de altura, enfim, né? Para diversos tipos de serviço. Então nós temos ele aí de fita ou de cabo de aço, e nós temos diversos tamanhos de comprimento de cabo, né? De acordo com a particularidade, obviamente, de cada empresa, né? Então, se nós temos ação cáustica ou ácida no ambiente, né? Corrosão, obviamente, eu não vou usar de cabo, vou ter que utilizar de fita. Para outros trabalhos eu posso utilizar de cabo, né? E qual é a distância, qual é a altura que esse talabarte vai ficar, vai determinar qual é o tamanho dele que a gente vai comprar. Todos eles têm distorcedores de cabo, tanto na parte de baixo quanto na parte de cima, para que a gente não venha danificar nem a fita e nem danificar o cabo. E todos eles no dispositivo de baixo existe um ponto ali onde que é o meu indicador de queda, né? Cada marca tem o seu indicador de queda um diferente do outro, mas esse da imagem na parte de baixo, onde liga o cabo de aço com o mosquetão da parte de baixo, com o MGO, ele tem um dispositivo onde ele vai sinalizar se alguma vez teve queda do determinado trabalhador com esse equipamento, certo? Aqui a gente vai falar um pouco sobre a particularidade de cada cinto. Falar para vocês que os cintos não são todos iguais. Tanto não são todos iguais que a gente pode fazer aqui uma conjectura de valores, por exemplo. Nós temos aí cintos que valem R$70, depende o local, né? Depende aí o estado que se compra. Mas nós também temos cintos que podem valer até 3, 4 mil reais, né? Então a gente tem uma variável de valor, como nós temos uma variável de qualidade, como nós temos uma variável do nível de conforto, né? Mas desde o mais básico até o mais simples, se a gente colocar ele na finalidade que se destina e fazer uma boa análise de risco, todos eles vão trazer um nível satisfatório de segurança, tá? Que é o que mais importa para nós. Mas, mediante uma análise, a gente sabe que a gente pode ter aí um equipamento mais confortável, um equipamento com mais acessórios e assim por diante, tá? Então, nós temos o cinto com um ponto de ancoragem, que é o que vocês estão vendo aí com as fivelas pretas predominantes. E nós temos também os outros cintos que tem 2 pontos de ancoragem, 3, 4, 5 pontos de ancoragem. O que eu quero falar para vocês de uma maneira mais consistente é sobre dois modelos de cintos, né? Que nós temos aí o sistema Y, né?
com 5 pontos, como esse que vocês estão vendo na imagem, e nós temos o sistema H também, né? Qual que é a diferença principal entre eles? A gente pode dar características das diferenças. Eu posso classificar como esse sistema H que vocês estão vendo na imagem aí, como cintos para trabalho em altura, no qual o trabalhador vai permanecer numa escada, no telhado, no andaime, numa laje, aonde ele não vai necessitar fazer nenhuma descida de rapel. Ele não necessita fazer um acesso por corda. E esse cinto que vocês estão vendo agora, sim, esse é um cinto que ele é especial para fazer as descidas de rapel, fazer o acesso por corda, porque ele tem a ancoragem ventral, como vocês podem ver ali, né? Que é a da cintura. Então, né, a diferença maior entre eles é sempre a questão de cintos para trabalho em altura, onde ele tem vários pontos de ancoragem, mas não tem o ventral, e nós temos ele com cintos para acesso por corda ou rapel, que esse aí especialmente ele vai ter a ancoragem, né? Um ponto de ancoragem na parte ventral, tá certo? Né? Então aqui nós também temos alguns cintos mais bem elaborados, né? Como vocês estão vendo, esse todo preto, ele é dielétrico. Então ele é aquele cinto que ele não vai ele pode trabalhar com a rede elétrica, que não vai ocasionar o arco voltaico nas partes metálicas, né? E o cinto alaranjado com preto que vocês estão vendo aí no outro lado são um cinto com fivela, né? Onde que a gente pode tirar ele, né? Tirar a fivela sem precisar passar ele pelas pernas, né? Ou vestir ele como uma calça. Então ele fica um pouco mais simples aí para que a gente possa colocar e tirar eles, tá certo? Então aqui é o que eu queria falar para vocês sobre a questão dos cintos, dos equipamentos, né, as particularidades de cada um. Na sequência eu vou falar um pouco sobre fator de queda e a questão aí para que serve cada ponto de ancoragem nos cintos, tá certo, gente? Então a gente encerra o módulo de número 8. Eu vou passar para vocês mais uma palavra-chave. Então nós estamos aí com a 7ª palavra-chave. Tá? Então peguem papel e caneta. A palavra-chave número 7 é poder. Poder é a palavra-chave de número 7. Então anote aí. Palavra-chave de número 7. Poder. Valeu, gente. Bom estudo para todos nós. E até o módulo número 09. Valeu, um abraço.